noite, meu nome é Lara. O meu é Mariana e esse é o canal Conta Aí. Nós somos alunos da Dona Antônia do terceiro G. Nós vamos contar para vocês sobre 2 livros que a gente leu. O primeiro é Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. E o segundo é O Lado Bom da Vida, de Martin Quick. Nós vamos começar falando de Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, que é autor de outros grandes sucessos, como Da Boca pra Fora e Mais Que Imperfeito. Esse livro fez muito sucesso, foi traduzido para várias línguas e ganhou o Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Hoje, o Marcelo é colunista da Folha de São Paulo. Esse livro virou filme também, mas infelizmente o filme não fez tanto sucesso quanto o livro. Agora nós vamos começar pela história, que é de um menino que chamava Marcelo. Era um menino que gostava muito de sair, gostava muito da farra. Era muito mulherengo. Aí um dia, ele estava com os amigos dele. Aí ele foi fazer gracinha, falou assim, vou pular aqui. Já tinha bebido, os amigos também, já estava muito bêbado. Pulou lá na lagoa, só que ele achou que a lagoa era funda, só que era rasa. Aí ele acabou fraturando uma vértebra. Aí os amigos dele ficaram muito assustados e ele achou que não estava acontecendo nada demais. Ele não estava sentindo, tipo, beleza, eu não tô sentindo meus membros aqui, mas tudo bem. Mas é sério, na hora ele achou que era só coisa de momento. Aí os amigos dele, muito assustados, levaram ele pro hospital. Chegando no hospital, ele viu que era bem mais grave do que eles pensavam. Eles perceberam que ele perdeu o movimento e ele foi levado para UTI. Mas esse não foi o primeiro trauma do Marcelo. Na época da ditadura, ele perdeu seu pai. Na época da ditadura, eles primeiro levaram o pai, depois a mãe e a irmã mais velha. A mãe e a irmã voltaram, mas o pai não. Aí ninguém sabe direito o que aconteceu com o pai dele, mas ele já tem esse trauma de ter perdido o pai. Sempre que ele procura política, eles sabem que não tem nada a ver, mas aí ninguém sabe o que aconteceu de certo com o pai dele. O pai nunca apareceu. Marcelo sempre foi um homem que se relacionou com muitas mulheres. E até mesmo com as amigas dele, com as ex que iam visitar ele, com as enfermeiras, ele ficava muito constrangido, porque ele não podia fazer nada. Também. Ficava... Então naquela situação, não poder se relacionar com ninguém. Durante esse tempo que ele ficou no hospital, ele começava a relembrar as histórias que ele viveu com as pessoas que iam visitar ele. Como, por exemplo, com seu amigo Kessin, que era da banda na Unicamp. Pra ele era muito difícil ficar numa cama de hospital, porque a vida dele antes era muito agitada. Ele fazia faculdade, ele tinha muitos amigos, ele tinha essa banda, então vinha de uma agitação. Para uma cama de hospital, para ele era muito difícil, por isso que ele ficava relembrando todas essas histórias dele. Para qualquer um seria assim, né, também. Como ele tinha muitos amigos, ele teve muito apoio, vários amigos iam visitar ele, iam lá para cuidar dele, como por exemplo uma amiga que chamava Big, que o apelido dela é Big, e ela sempre ia lá, ela passava noites com ele, ela dava comida na boca dele. Às vezes ele se sentia muito lisonjeado por ter essas companhias, mas às vezes ele se sentia muito sozinho, que é a história de um carnaval, que tava todo mundo pra diversão e ele lá na cama de hospital. E aí o livro vai contando todas as etapas que ele passou para tentar se recuperar. E depois de 2 meses ele consegue seguir seu caminho e sai do hospital. Mas será que ele consegue recuperar seus movimentos? Aí vocês vão ter que ler para saber. Isso mesmo. Então, gente, eu recomendo esse livro. Apesar de eu achar que ficou um pouco cansativo, ele conta muitas histórias diante do acidente. Eu acho que ficou meio cansativo isso tudo, mas mesmo assim eu gostei muito da história e eu recomendo esse livro. Eu também recomendo, porque é uma linguagem bem simples, ele fala do jeito dele. E você, assim, fica mais fácil de ler. Marcelo Rubens Paiva, eu gostei muito do jeito que ele escreve. Sim, e eu gostei muito da história também. Agora nós vamos falar de O Lado Bom da Vida, que é do Martin Quick, que não é um autor muito famoso, mas que tem outras histórias como A Sorte do Agora e Quase uma Rockstar. O Lado Bom da Vida foi um livro muito elogiado e acabou inspirando um filme que não fez muito sucesso também. A história começa quando o Pat, ele é um professor e tem 30 anos. Que ele está numa clínica psiquiátrica há quase 4 anos. Só que ele não sabe há quanto tempo que ele está lá dentro, ele acha que ele está lá só há alguns meses. E ele perdeu a memória e não sabe nem como é que ele foi parar lá. A única coisa que ele lembra é que ele tá num tempo separado com a mulher dele. A partir daí, tudo que ele fazia era para tentar reconquistar a sua mulher, a Nick. Que até então não tinha aparecido no livro ainda, ninguém sabia o que tinha acontecido com os dois. E eles perderam contato. Então eles estavam tempo separado e eles não iam conversar mais até dar esse tempo. E quando ele voltou pra casa, o pai dele não aceitava muito ele, falava que ele era bipolar, falava que ele podia fazer qualquer coisa a qualquer hora. O único jeito que eles se comunicavam era quando eles falavam de futebol, que os dois gostavam, era a única hora que o pai dele conversava com ele. E se o time deles ganhava, o pai ficava de bem, se perdia, o pai ficava mal-humorado, não conversava mais. Depois disso, um dia, o amigo dele chamou pra ir jantar na casa dele, e lá ele conheceu a Tiffany, que é cunhada do seu amigo, que é uma mulher... dela.
Que é uma mulher viúva. A Tiffany, gente, estava sofrendo muito, porque ela era viúva. E o Pat também estava sofrendo muito por causa da Nick. Então eles começaram a conversar e tal. E ele era muito fissurado em esporte, porque ele queria ficar forte para agradar a Nick. Aí todo dia que ele corria, ele encontrava com ela corria atrás dele. E eles ficavam em silêncio, eles ficavam o tempo todo em silêncio, correndo um atrás do outro em silêncio. Até que ela fez uma proposta para ele. E a proposta, ela queria ganhar um campeonato de dança que ela estava participando. Se ele dançasse com ela ajudaria ele a conversar com a Nick. Isso. Eles começaram a criar um laço de amizade muito forte. Só que o Pat tinha ainda na cabeça o que estava acontecendo com a Nick. Porque a família dele sempre evitava de falar as coisas e ele não sabia como que ele tinha ido parar naquela clínica, onde que ela estava, o que tinha acontecido com ela. E ele estava ficando muito nervoso com isso. E ninguém falava pra ele. E aí ele pôde contar com a ajuda da Tiffany. Mas será que a Tiffany ficou só amiga dele mesmo? Porque ele começou a criar uma amizade tão forte com ela, começou a ter interesse com ela também. E como é que ele foi parar lá na clínica? O que aconteceu com a Nick? Será que ele ficou com a Tiffany? Por que a Nick afastou dele? Por que a família dele escondia tudo dele? Aí você vai ter que ler pra saber. E leiam, porque é muito bom. Eu recomendo esse livro porque, tipo assim, a história é muito instigante, isso faz você querer continuar a ler sempre. Aquele suspense no final, o que acontece. E tem muito suspense, você quer sempre saber o que vai acontecer, por que tá acontecendo essas coisas. Além de que é do nosso gênero, porque a gente Com gosta certeza. muito de romance. Com certeza. E leiam. E leiam, não morram sem ler. Não morram sem ler. É isso, gente. Obrigada por ter assistido. Até a próxima. Beijo.